caso Varginha aconteceu em janeiro de 96. Um objeto caiu lá, foi resgatado pelo Exército, e também depois desse abate de um objeto voador não identificado, várias criaturas começaram a aparecer já no dia seguinte, e aí foram capturadas, né, inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, no Jardim Andere. Depois teve algumas operações pente fino pelo Exército ali numa mata próxima ao Jardim Andere. Aí foram capturadas mais 2 criaturas. À noite, antes da noite, à tarde, teve o avistamento das meninas, da Kátia, a Liliane e a Valquíria, que viram no terreno baldio. E essa criatura, hoje eu sei que o Corpo de Bombeiros capturou ela. Então aí a gente está falando de 5 criaturas. Tem militares que falaram para a gente que só para os Estados Unidos foram 6 criaturas enviadas para lá. E aí tem criaturas que acabaram ficando por aqui mesmo. O caso Varginha ele envolveu militares do Exército, a Força Aérea Brasileira lá de Brasília, que fez toda a logística com os americanos, teve envolvimento de hospitais, o Hospital Regional, Humanitas, e depois, posteriormente, o HGE em Juiz de Fora e a Unicamp, né, lá o Hospital das Clínicas, né, do Badam Palhares. E assim, muitas testemunhas hoje nós temos, mais de 150 testemunhas que participaram direta e indiretamente deste caso Varginha, e agora está ecoando lá nos Estados Unidos que o FBI teve envolvido e que tem documento sobre o caso Varginha. Eu entrei nesse caso por acaso, né? Eu havia operado uma criança, depois fui ao consultório fazer umas receitas. Quando eu voltei, eu estava a pé, o estacionamento do hospital fechado, aqueles caminhões do Exército, né? E uma repórter da Globo, não existia rede social, né? Então eu não sei do que ela estava falando. Ela veio com o microfone e falou: "O senhor que operou o ET?" Na hora, eu achei que ela estava falando do Eric, porque o menininho era disforme, sabe? Ah, Entrei, nem completei a frase, né? Entrei. Aí quando eu entrei, estava descendo para a pediatria, um amigo nosso me chamou, um amigo mais jovem, né, que sempre chamava a gente, quando ele ia fazer alguma cirurgia, ele chamava a gente para ver o que é para fazer, o que não faz, o que faz, o que não faz. Não vai embora não, descansa um pouquinho no sofá, daqui a pouco o senhor volta, marca onde tá bom. Olha o que eu fiz. Aí eu entrei numa sala e ele tinha uma câmera grande e me mostrou um filme. Eu olhei, não entendi muito bem o que era, falei: "Uma outra criança com hidrocefalia?" Falei: "Mas o que é isso aqui?" Ele falou assim: "Está aqui do lado." Passou por trás de mim assim, tinha um biombo, esses biombos improvisados de hospital, um lençol, né? E quando eu olhei, estava o ser lá, deitadinho. Não era humano, né? Não era humano. Cabeça grande, braço fininho. Pensei naquelas síndromes neurológicas, que tem síndrome neurológica de monte, né? Tem umas 500 síndromes neurológicas. Eu olhei e não era nenhuma das que eu, pelo menos, que eu conhecia, né? Aí o ser olhou para mim, calminho, tranquilo, sem cheiro ruim, sem nada de demoníaco, como o pessoal descreveu depois. Olhou para a janela, assim, voltou a olhar para mim. E eu sempre falo, eu olhei na primeira vez como médico, né? Se está sangrando, se está respirando, se precisa de urgência, que quando chama, eu sou neurocirurgião, quando chama a gente é porque tem pepino, né? Mas vi que estava bem, o ser estava bem ali. Ainda perguntei para ele, falei assim: "Tá tudo bem, né?" Ele falou: "Tá." Só que quando o ser voltou a olhar para mim, eu digo que quem estava me examinando era ele, não era eu que estava examinando. E parece que ele entendia que eu falava mesmo sem falar. Perguntei de novo para o Marcos, falei: "Marcos, está tudo bem?" Ele falou: "Tá." Quer dizer, eu não sei como aquele ser chegou ali, não sei como ele saiu dali. Porque na minha limitação, eu estava preocupado era com o menino que eu fui ver. Fiquei uns 2, 3 minutos ali, não cheguei a tocar nele não, mas vi que a boquinha era pequena, nariz um risquinho, não era como o pessoal fala com o olho assim, parecia uma gota. uma gota para baixo ou para cima? A pontinha. Para baixo. Tá.
E os olhos também. E o olho não era vermelho, como o pessoal fala, era um olho lilás, né? Tá. E era um olhar muito calmo, muito tranquilo, de quem estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Não tinha olhar desesperado, não. E saí para ver o Eric. Depois é que eu fui ver que as meninas conversaram com um ufólogo daqui, aí que deu o nome de extraterrestre, daí que deu o nome de alien, né? Aí que apareceram esses nomes todos, com cheiro ruim, verde, marrom. Eu vi era branquinho, quase meio cinzentado, assim, não era verde, nada disso. Foi aí que eu entrei na história. Mas eu evitei falar muito, porque aqui no interior, até hoje, não é fácil falar sobre isso, não. Por quê? Que o pessoal vai para o lado da piada ou vai para o lado do O descrédito de, pessoal você é ia do lado. O louco? Cacete Planeta falou que todo mundo aqui via era corno. Ah, é? O prefeito foi entrevistado e falava que o ET tinha comido todo mundo aqui, que todo mundo era corno aqui. Inclusive, uma das meninas que viu engravidou. Ela acabou se separando porque todo mundo falava que era filho do ET. Ai, cara. Então a gente passava por muito bullying. Então eu fiquei quieto, não falei nada, falei quietinho. Quando a gente estuda neuro, estuda linguística, né, a nossa fala ela tem dois movimentos para você entender o sentido do que está sendo dito. Chama ação e retroação. Eu vou fazer um joguinho rápido. Eu vou falando palavras e vocês vão pensando. A casa. Pensaram? Sim, Vou falar outra. Verde. Mudou a primeira casa? mudou. É um bairro de São Paulo. Mudou tudo? Tudo. Então, porque a língua você precisa ler ação e retroação para dar sentido. Eu percebia que ele sabia o que eu ia falar. Eu não precisava dizer. Ele já tinha entendido o que eu ia falar. Não estou dizendo que era telepatia, não estou querendo deixar a coisa mística. Graças a Deus, aqui na cidade, a grande maioria das pessoas me tratam muito bem. O problema são os religiosos que acham que a gente está inventando coisa. Como é que eu posso falar que era um anjo se eu nunca vi anjo? A gente vê anjo em quadro, né? Quadros, desenhos, né? Relatos, né? E então, mas a maioria das pessoas não só gosto do que eu falei, mas eu ouço histórias de ET o dia inteiro. As pessoas me contam coisas. Hoje mesmo me contou que viu um triângulo no ar. O triângulo mudava de cor. Quer dizer, onde eu vou, as pessoas contam, mas é o medo do ridículo, né? Esse aqui é um desenho que o enfermeiro do Humanitas fez, se é parecido com o que você viu. Perfeitamente, perfeitamente. E eu tenho... Ô Edson, Oi. essas coisas na cabeça são chifres, são saliências, o que são? Umas protuberâncias, né? Uns calombinhos que tinha Não é na chifre, criatura. não. São Não é protuberâncias. chifre. E tem Mas outro. na mesma cor da pele? Sim. Na mesma cor. Tá. Aqui é uma carta que eu recebi de um militar no dia 22 de julho de 96. Está aqui a data. E aqui ele conta de umas operações pente fino que foi feito no Rio Verde. E ele desenhou a criatura também. Era algo parecido com isso? Perfeitamente. Sim, senhor. Era isso. Sim, senhor. Só que o olho que tinha essa variação que era mais para lilás, né? Eles fazem o olho assim e o meu era mais inclinado assim. Mas como eles falam, eram 6, é mais como estar atrás de você. Mais esses bonequinhos atrás de você, o olho mais... Mais Isso. puxado, né? Eu vou contar mais um caso em um minuto, pode? Claro, doutorito. Um tempo antes disso, eu estava no hospital com mais 2 colegas, inclusive o Tacílio estava junto e o Domingos. Sábado de manhã, 9 horas da manhã, chegaram 4 pessoas com queimadura. O que aconteceu? A essa hora da manhã, 9 horas da manhã, não tomaram sol. Não deu tempo para tomar sol para ficar com queimadura. Pois é, doutor. Nós estávamos dentro de um carro, em Córrego do Ouro, à noite, quando nós fomos entrar no sítio, veio como se fosse um Opala na nossa direção, parecia que ia bater, flutuou, ficou em cima do carro,
a porta travou, o carro morreu, um calor infernal. Dali a pouco ele saiu do lado, ficou em cima de um lago, aspirou toda a água do lago. Em segundos, os cachorros latindo e foi embora. Por que 4 pessoas vão chegar às 9 horas da manhã contando a mesma história num hospital? Ninguém que sabe disso, o Otacílio deve lembrar disso. Por que ia contar uma história dessa? Quer dizer, acho que eles vêm muito atrás de água. E uma outra coisa, aproveitando aqui a minha hora de falar, a TV japonesa me entrevistou 4 horas, a TV Fuji. Para eles não é extraterrestre, para ele é o homem do futuro que veio. Eles falam, doutor, a evolução do ser humano cada vez mais precisa de cabeça maior e precisa, os braços não precisam, ele não faz mais esforço. Até a própria comida é muito mais pastosa, não tem esforço físico. Então o homem do futuro vai ser igual o senhor está descrevendo. Tudo que eu falava, eles olhavam entre eles e falavam assim, é o homem do futuro. É o homem do futuro. Quer dizer, uma outra, eu não sei julgar isso, eu só estou contando como eles me falaram, né? Eu queria saber, doutor Ítalo, se ele acha que algum dia, a gente sabe que tem vários médicos em Varginha, cada um tem um pedacinho dessa verdade, se ele acredita que um dia possa haver uma reunião desses médicos e eles possam vir a público para poder, outros médicos além do senhor, para falar o que sabem. O pessoal tem medo desses assuntos. Esse assunto aí não é fácil falar. As pessoas podem cair em discreto. Eu, felizmente, não caí, graças a Deus, mas corri o risco, sabe? De quando você for trabalhar, alguém vai no consultório e fala, não vai naquele doido lá não, que já é neuro, todo neuro é meio doido, né? Vai falar que viu fantasma, fumou tudo, deve ser maconheiro, entendeu? Eles falam essas coisas, né? Então, não sei se vai encontrar pessoas que vão estar dispostas a falar, tem muito medo, né? As meninas, elas nunca, assim, mudaram a versão, sempre continuam afirmando, mas elas sofreram durante a vida muita chacota, né? Na escola, na igreja que elas frequentavam, e eu acho, assim, um baita desrespeito com elas, o que fizeram, por exemplo, agora com esse documentário de uma certa emissora aí, né? Que de repente, né, coloca tudo em xeque, né, sendo que o depoimento delas foi fidedigno, elas viram alguma coisa lá, não sabem o que é, né, não dá para você dar uma origem, uma criatura, e a mídia que criou esse estigma, essa nomenclatura de ET, né, ET de Varginha, aí pegou, mas não necessariamente é um extraterrestre, pode ser um ser de outras dimensões, pode ser alguma outra coisa, mas era certamente uma criatura não humana. O grande problema é preconceito, assim, agora é que mudar de escola. Sentamos lado a lado, assim, o grande problema é o preconceito, muda de escola. Outra se separou porque falava que o filho dela era do ET. Isso existe até hoje. É difícil falar sobre essas coisas. Tiveram que mudar de igreja. Pois. O padre falava para ela que não precisava vir aqui, não. O negócio dela era do demônio. Caramba, que absurdo.